Glória a Deus. Bom dia para todos, com a paz de Cristo. Vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossa cabeça, fazer uma oração. Deus, te damos graça por este momento. Peço a ti, Senhor, meu Pai, fala conosco na manhã deste dia. Obrigado pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo ar que nós respiramos. Obrigado porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, que a tua paz reine, Pai, em nosso coração. Reine, Senhor, sobre nós. Alcança as pessoas que vão nos acompanhar através da live. Deus, coloca na minha boca palavras de sabedoria, palavras de vida eterna, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Meu Deus, recebe para a nossa oração em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Números capítulo 22, irmão. Números capítulo 22. Números capítulo 22. Foi a Tonção que derrubou aqui? Foi a Tonção que derrubou? Números capítulo 22. Certo? Tema: cobiça versus dom. Cobiça Versus dom. dom. Por quê? Porque nós vamos aprender com um profeta chamado Balaão. Vocês já ouviram falar desse profeta? Balaão, já ouviu falar? Não? Aquele, mas que a jumenta repreendeu ele. De espada, né? É, o anjo. Queridos, vou fazer a leitura aqui do versículo 1 ao versículo 6. Que diz assim: os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zibó, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram ao chefe dos medianitas. Só um instantinho aqui para me limpar meu óculos aqui, que qualquer coisa ele está embaçando. Sabe por quê, né? Ele já perdeu o... qualquer coisa, por isso que eu estou com maior dificuldade de dirigir, principalmente à noite. Versículo 4. Os moabitas disseram aos chefes dos medianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como o boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Bió, que estava em Petó, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoar, fica amaldiçoado. Irmãos, ninguém aqui conhece a história de Balaão? Não, né? Tá bom. Já ouviu falar, né? Já ouviu falar. Vocês sabiam que Balaão não é israelita? Não é judeu?
E por que ele é profeta, Marcelo? Oi? Nossa, ele viajou. Não, eu estou dizendo. Quem foi que entendeu? Para me perguntar que o Marcelo, ele. Balaão ele não era. Hã? Porque não, ele é a pergunta. A pergunta porque se ele não é israelita, ele não é judeu. Porque ele é profeta. Por que ele é profeta? Porque é o escolhido de Deus? Hã? É o escolhido de Deus? Porque Marcelo disse que ele é escolhido de. A Bíblia diz que não há nenhuma autoridade na terra sem a permissão de Deus, né? Mas o que eu acho interessante é isso aí, irmão. Eu acho interessante é isso aí. E muitas das vezes, se não tiver cuidado, nós cristãos, nós fechamos a nossa mente limitando Deus. Deus só usa eu. Porque eu estou jejuando, estou orando, estou lendo a Bíblia, Deus só usa eu. E olha, veja bem, irmão. Balaão não é israelita e o cara é profeta. E nós vamos ver lá na frente. Tudo que ele vai fazer, ele pede permissão a Deus e Deus fala com ele. Irmão, são essas histórias que me chamam a atenção. Aqui, irmão, eu estava vivendo uma época de medo. Você vê, irmão, que Balaque fica com medo porque sai uma multidão do Egito, e essa multidão, irmão, é os filhos de Deus, é os israelitas, e Deus é com eles. E agora ele tem medo dessa multidão. Um lugar que tinha paz, um lugar que tinha alegria, um lugar que... Agora acabou. Agora entrou o quê? O medo. Eles não viram nem os pessoal, só em ouvir falar já ficaram com medo. Muitas das vezes, irmãos, uma palavra que vem aos nossos ouvidos, já, se nós não tivermos uma estrutura para suportar, já desestrutura a gente. É. Quebra a gente todinho, irmão. A fé foi embora. A vontade de continuar já era. Chuta o pau da barraca, larga tudo. Não foi assim que aconteceu com Elias? Depois que venceu 850 profetas e sacerdotes, Jezabel manda um recado para ele, o homem, ó, entre o medo do coração dele, vai para dentro de uma caverna, um homem de Deus, um homem que Deus fala e o fogo desce. E Deus deu vitória, irmão. Ele pediu, Deus desceu fogo do céu, lambeu toda a água que ele preparou o altar ao redor, fez o rio, colocou água. Irmão, e o holocausto, ele foi consumido pelo fogo que desceu do céu pelo pedido dele. E de repente, por uma palavra, destrutura ele. Por isso, irmão, que eu aprendo, eu quero fazer uma aplicação para nós. Nós só oramos hoje de manhã, precisamos orar de tarde. Oramos de tarde, precisamos orar de noite. Jejuamos hoje, precisamos jejuar amanhã. Ou seja, irmão, tem coisas que é para agora, tem coisas que é para hoje. Amanhã já é outro dia. Amanhã já é outro dia. E nós estamos falando de homens de Deus, tá? Nós estamos falando de homens que tinham intimidade com Deus, homens que Deus falava com eles. Não que Deus não fale hoje, mas hoje está totalmente diferente, irmão, da nossa fé para a fé desses homens aqui. É ou não é, Lucas? Totalmente diferente, irmão. Mas veja bem, Balaão, ele era alguém que ouvia Deus. Ó, Balaão, presta atenção nisso que eu estou falando, que lá na frente seja assim, ixi, como é que pode? Ó, Balaão era um homem que ouvia Deus, recebia revelações, tinha dons espirituais,
Mas nós vamos ver que mesmo assim ele terminou mal. Vou repetir. Balaão era um profeta, certo? Certo, ele não era israelita, mas ele era um profeta. Ele ouvia Deus, recebia as revelações, tinha dons espirituais, mas mesmo assim terminou mal. Terminou mal. Mas quem era Balaão? Não era um israelita. Ele era um profeta de fora, conhecido por abençoar ou amaldiçoar. Ele era conhecido por isso. Ele abençoa, o povo fica abençoado. Ele amaldiçoa, o povo vive na maldição. Trazendo para o tempo antigo, irmão, trazendo para o tempo de... Cuidado, irmão. Cuidado com aquela rezadeira lá, irmão. Se ela jogar uma praga em você, já era. Ah, sua filha tá doente, leva ela lá que ela vai benzer e vai sarar na hora. Eu morei com pessoas assim, lá perto. Você tá entendendo? Só que, entrando dentro da palavra de Deus da Bíblia, tem alguma coisa a ver com Deus? Um tipo de pessoa dessa? Não. E agora? Ó, Balaão foi procurado por Balaque, que queria amaldiçoar o povo de Deus. Ou seja, Balaão tinha acesso espiritual, mas não tinha compromisso total com Deus. Ó, ele tinha acesso espiritual, porque ele conversava com Deus, Deus respondia. Só que o grande problema é que ele não tinha o quê? Compromisso. Compromisso. Isso é que vai despertar para nós, irmão. Para nós, para mim, pastor obreiro, para vocês que desejam ser um cooperador, um obreiro, né? Porque nós vamos ver lá na frente, irmão, o que adianta título sem compromisso? O que adianta título sem caráter? É o que nós vamos ver aqui nesse profeta, irmão. E tá cheio de profeta assim. Por que hoje está difícil, irmão, de dizer assim, chegar para a pessoa e falar de Jesus? Porque os escândalos estão grandes, pessoas cheias de título, mas não tem caráter. Não tem caráter. Quantas pessoas eu mesmo, quando eu estou aí fora, na rua, eu vejo pessoas, irmão, de centro de recuperação, irmão, falando da obra que é de Deus, a obra é de Jesus, a obra é daquilo, e de repente a pessoa vai sentar na praça, fuma um cigarro, quando não é, tá entendendo? A pessoa tá falando com o bafo pura cachaça, e falando de Deus, dizendo que Deus salva, Deus restaura, eu sou um recuperado. Eu já ouvi o cara dizer assim, eu sou um recuperado. Pessoas, irmão, que não tem compromisso e não tem caráter, mas quer título. Quero ou não, irmão. Quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito é dado, muito é cobrado. Aprenda isso. Quem muito é dado, muito é cobrado. Se você não quer ser cobrado, irmão, deixa aí. Tá entendendo? Deixa aí. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Só que veja bem, Balaão tinha dom, mas como eu disse aqui, ele não tinha caráter. Balaão ouvia Deus claramente, irmão. Mas quando Balaão ouvia Deus, mas quando Balaque ofereceu recompensa, o coração dele ficou o quê? Dividido. Olha só. O versículo 7 vai dizer assim, ó, então os chefes moabitas e medianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições.
Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte: fique aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Ó, ele foi consultar Deus, tá? Olha aqui o versículo 9. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Ou seja, Deus não sabia quem era? Sabia. Só que Deus faz essa pergunta para ele, para que, tipo assim, tu não sabe quem é esses que vêm atrás de tu? Ou seja, qual é a intenção deles de te buscar? E eles eram conhecidos que tudo que fazia, irmão, eles compravam a pessoa com dinheiro. E Deus faz a pergunta para ele: você não sabe quem é? Irmão, você não sabe quem é que anda contigo, não? Você não quer ser um grande homem de Deus? Nós não queremos ser cheio de Deus. Você não sabe quem está do seu lado, não, irmão. Você não sabe qual é a intenção dele, não. Você não sabe os perigos que você passa, onde você quer ir, onde você vai. Nem todo convite, irmão, é de Deus. Nem todo convite é de Deus. O que pode ser é atrativo. Deus está perguntando para ele aqui: você não sabe quem são essas pessoas? Quem são eles aí? Olha aí, Deus perguntando ao profeta. Não era para ser ao contrário? Não era para o profeta perguntar? Mas Deus estava perguntando ao profeta. Você não sabe quem é eles, não? Olha só, Balaão respondeu, versículo 10. Balaque, o rei dos Moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles. O que Deus disse? Deus disse o quê, hein, bochecha? Não vá com eles. China, ele é profeta, né? Certo. Olha só, ele estava ouvindo a voz de Deus, não estava? Ouvir a voz de Deus é uma coisa, e obedecer a voz de Deus é outra. Eu não quero ter título de pastor, irmão, e ser um escândalo aqui dentro. Eu não quero ter um título de pastor, irmão, e ser um profano, ser um adúltero, ser um enganador, ser um mentiroso. Eu não quero ter um título, irmão, só para os pessoal olhar para mim e dizer assim: pastor. Não. Eu quero, irmão, que as pessoas olhem para a minha vida. E é como o apóstolo Paulo fala para os coríntios: seja um livro aberto. Não é aqui, na hora do ensino, eu ser uma coisa, dentro de casa eu ser outra. Aqui eu ser uma coisa, lá na rua eu ser outra. O livro aberto. Porque eu sou aqui, sou lá fora. Porque eu sou aqui, sou dentro de casa. Amém. Tá entendendo? Se vocês não colocarem isso na cabeça de vocês, vocês estão perdendo tempo aqui. Eu aconselho tudinho, arrumar suas coisas e ir embora. Se não for essa a intenção de vocês aqui. Se for para vocês ficar aqui igual esse profeta, tá entendendo? Deus até fala com você, irmão. Você sobe até um monte como ele aqui para conversar com Deus. Você se enche até de Deus, mas na hora de obedecer, você não obedece. O que adianta? Monte, oração, igreja. Carabachobecatarai. O que adianta, irmão? O que adianta você querer ser obreiro na igreja? Por que hoje tem pessoas, irmão, Pelé, tem pessoas hoje que alguém na igreja vai colocar a mão na sua cabeça para orar, a pessoa impede, porque conhece a vida dele. Eu conheço. Tá mais longe que nós ainda, né? Eu conheço. Não. Achei.
Quero isso para minha vida não, irmão. A Bíblia diz que através das mãos de Paulo, Deus operava milagres extraordinários através das mãos de Paulo. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que depois que Pedro se converte, por onde ele passava, a sombra dele curava, cara. Eita, aleluia. A Bíblia diz, irmão, quando Paulo estava preso em cadeias, irmão, e não poderia ir, irmão, suprir a necessidade, irmão, dos oprimidos, ele mandava o lenço dele, irmão, e curava, expulsava o demônio. Eita, aleluia. Eu todinho, irmão. Quero isso para minha vida, não quero título não, irmão. Se a gente for ver, irmão, no anonimato, um homem chamado, irmão, poxa, toda vez eu me esqueço o nome dele, num dos diáconos, Atos capítulo 6, que foi apedrejado, Estevão. Irmão, Estevão não tinha título, Estevão não tinha mídia. Mas quando ele foi chamado, irmão, ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do e de bom testemunho. Era 3 coisas que eles pediram nos 7 diáconos que eram escolhidos. Cheio do Espírito Santo, que deu um bom testemunho e, tipo assim, ser fiel nos negócios, porque eles iam auxiliar, tá entendendo, na questão da distribuição de cesta, essas coisas, o povo. Olha, não tinha título na igreja. Dá para nós fazer a obra aqui sem título, irmão. Mas não, eu quero o título para me aparecer. O que adianta? O copeiro hoje está aqui de pé e amanhã vê ele bebo. Não. Não quero isso para vocês, não, irmão. Aprenda com essa palavra. O que adianta, irmão, ter o título de profeta, sobe monte, fala com Deus, ouve a voz de Deus, mas não obedece. Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Olha o que Deus está dizendo aqui para ele. Ó. Você vai amaldiçoar um povo que é abençoado? Sai fora, irmão. Sai fora. Só que é o seguinte, irmão. Balaão desce, avisa pro povo, tá entendendo? Eu não vou. Eles vão, os mensageiros, Balaão multiplica a oferta e eles voltam. Agora, olha só, agora Deus vai provar o coração do profeta. Tem coisa que a gente acha que é de Deus, ô Israel. Tem coisa que a gente acha que é de Deus. Vou te provar aqui. Olha só. Bem aqui assim, cadê Balão? Respondi o mesmo. E papapá. Pronto. Ó. Versículo 20. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Agora, olha só, na primeira vez Deus disse assim, ó, não vá com eles, não é isso? Só que eles foram, o rei multiplicou a oferta, mandou ele lá. Aí Deus agora disse o que para ele? Vai, mas vá fazer o que eu te mando. Está testando ele já. Não, o profeta de Deus tem que fazer o que Deus manda. O profeta de Deus, ele não pode se embaraçar, irmão. O profeta de Deus, ele não pode se comprar. O profeta de Deus, ele não pode se vender. O dom não é dele, o dom é de Deus, cara. O dom é de Deus. O dom não é dele. O que eu quero negociar uma coisa que não é meu? É a mesma coisa de eu entregar esse celular aqui para o Francisco e dizer assim, Francisco, ó, cuida desse celular para mim. Depois eu vou pegar de volta. Aí quando der certo, tá entendendo? Eu venho atrás do meu celular, eu falei, meu celular, pastor, eu vendi. Eu estava precisando. Aí eu fui e vendi. Estou fazendo assim com os dons. Deus dá de graça e os caras não dão de graça. Tem que pagar agora. Tem que pagar uma coisa que ele não pagou. Tem que pagar uma coisa que não é dele.
E aí? Hein, Lucas? Dá de graça o que de graça receber? Isso. Tá entendendo ainda não, né? Ninguém tá entendendo ainda não? Sim ou não? Tem alguém sem entender? Tô ansioso. Ou tá voando um pouco ainda? Ansioso de saber o final. Tá bom. Beleza. Tá legal. Veja bem. A história tá boa. Pois veja bem, o César. Não, eu tô prestando bem atenção. Né? Amém. Isso é bom. Ó, Balaão tinha dom, mas não tinha caráter, não é isso? Foi falado, Sim. foi? Foi falado que ter dom não significa ter intimidade. Falei isso? Ter dom não significa ter intimidade. Mas por que ele subiu um monte e Deus falava com ele? Deus quer mostrar uma coisa para nós nesse ensinamento, irmão. O homem, quando ele está dividido, igual Caim, que já estava formado no coração, Gênesis capítulo 4, para matar o seu irmão, e Deus vai lá conversar com Caim. E mesmo assim, Caim, ouvindo a voz de Deus, ele seguiu o coração dele. E não deu ouvido ao que Deus falou. Então, quando o nosso coração está dividido, irmão, nós até ouvimos Deus falar como nós estamos ouvindo nessa manhã através da sua palavra. Mas a decisão de escolha é nossa. Mas Deus está falando. Avisa, né? Isso não deixa de ser uma intimidade. E Deus falar como está falando nessa manhã. Mas se o meu coração estiver dividido, irmão, eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus, mesmo ouvindo Deus. Esse é o grande problema. Grande problema de pessoas que têm dons, mas que na verdade vivem uma vida, irmão, na desobediência. Agora veja bem só. Ter dom não significa ter intimidade. Tem gente que prega, canta, fala de Deus, mas o coração está em outro lugar. Em outro lugar. Eu vou usar essa expressão, não sei se está certo, eu vou frasear aqui um pouco aqui para nós. Ó, tem gente que prega, canta, fala de Deus, mas o coração está em outro. Por que muitas das vezes, irmão, não tem como a pessoa conseguir, irmão, se libertar aqui dentro? Porque o coração está no mundo, o coração está na rua, o coração está lá fora. O coração dividido, irmão, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai. Não vai. Eu sou uma prova viva, irmão. 10 anos que eu estou aqui, vim do Ceará direto para essa obra. Se eu não tivesse largado, como Pedro, João Tiago fez, de largar as redes de seguir a Jesus, irmão, não dá. Não dá. Não, aqui, ó, prova viva, ele já foi, voltou. Não dá, irmão. Coração é dividido. Não dá. Lembrando, começa a lembrar das coisas, né, pastor? É. Essa hora ali eu tava, mano, os meninos ali, ó. Feliz, já era. A gente pensa, irmão, que passar uns dias no centro de recuperação está resolvendo todos os nossos problemas. Não dá. Tem que abrir totalmente seu coração. Não tá. Esquecer tudo lá fora. Se nós não fizermos uma entrega, esquecer lá fora, irmão, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque um coração dividido, geralmente, o que vai estar mais forte é a carne. Ó, eu vou ser sincero para vocês, irmão. A maior dificuldade que eu tenho mais entre três coisas, orar, estudar a Bíblia e jejuar, eu tenho mais dificuldade de jejuar.
Só que eu luto contra isso. Mesmo com essa dificuldade, eu renuncio. Eu renuncio. E vou pro jejum. Ou seja, tem coisas, irmãos. Ó, vamos lá. Você tira um dia de jejum hoje. Por que a Bíblia vai dizer assim, crucificar a carne? Porque a carne tem seus desejos. A carne, ela quer tomar um cafezinho, a carne, ela quer comer um pãozinho, a carne, ela quer comer um arrozinho com feijão, um arroz, feijão, bifezinho. A carne, ela quer tomar uma água, um refrigerante, um energético. A carne, ela tem os seus desejos. E quanto mais eu alimento ela, mais eu vou deixando ela forte. Agora, quando eu renuncio isso e vou para o jejum, aí eu estou crucificando a carne. Só que a carne vai gostar? Não. É por isso que muitas das vezes tem pessoas que em jejum ficam bruto, ignorante, você não pode falar nada, tá entendendo? Você não pode nem olhar. Só porque. É uma pessoa bipolar, né? É porque ela não tem esse hábito, e por não ter esse hábito, não se acostumou ainda, tá entendendo? Viver matando a carne. Entendeu aí? Quando entra o hábito, o jejum uma vez perdida. Quando entra o hábito, as coisas vão começar a mudar. Porque Jesus disse que quando tu jejuar, lava o teu cabelo, penteia, tá entendendo? Lava o rosto e tal. Não te mostre que você está jejuando. Ô, irmão, o quê? Que isso, irmão? Calma, irmão. Pedrão. Calma, irmão. E se o cara souber que ele está jejuando, diz assim, é porque está em jejum, né, irmão? Misericórdia, né? Jejuma mais não, irmão, para tu ficar de jeito. Então nós estamos com a oportunidade aqui, irmão, de criar hábitos bons na nossa vida. E largar os hábitos maus. Ignorância, brutalidade, desobediência. Tudo isso, como é que nós vou usar essa expressão para dizer, como é que nós vamos ser um profeta cheio das cores do mundo? Em outras palavras, como é que nós vamos querer ser homens de Deus cheio das coisas do mundo carnais? Mas tá bom, irmão, querer é uma coisa, poder é outra. Só que veja bem, agora, no versículo 22, Deus ficou irado porque Balaão foi. Mas espera ainda, gente, agora não entendi, foi mais nada. No versículo 21, quem que manda ele ir? Vocês não se lembram da... Jesus, Deus. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Só que aqui, veja bem no versículo 22, Deus ficou irado porque Balaão foi. Diferente. É diferente. Você vai, então eu quero. Não, Deus, eu vou não. Mas Deus está mandando, ele não tem que obedecer a Deus? Eu não sou teu líder? Se você assim fica, não é para ficar? Se eu disser para você, vai, não é para ir? Se eu disser para Se eu disser para você, não é para usar o celular que não dorme para você está usando? E por que você não está obedecendo? Deus mandou ele ir, aí ele foi. Não. Deus ficou irado porque Deus tinha mandado ele não ir, mesmo assim estava no coração dele, aí Deus falou, então vai. Aí, mas não era para ele ir, não é? A revelação, não acredito não, Chila. Pelo amor, não acredito não que Deus colocou a revelação no teu coração, irmão. Basicamente foi o que eu quis dizer, mas não vai ser. Não, basicamente não. Vamos passar para lá agora. Você quis me enganar aí com palavras. Vamos para a revelação aqui. Olha a revelação de Deus no coração desse cara aí, mano. Esse cara aí é uma força de expressão cearense, tá, irmão? Né? Que tem pessoas que já me ignoraram. Cara, chamar o cara de cara. Né? Aí tem o linguajar nordestino que muitas das vezes. Você tá entendendo? Mas repete aí de novo, filho. Eu já tinha mandado ele não ir. Mas mesmo assim o coração dele estava dividido que era para ele ir, né? Aí Deus falou, então vai.
Mas aí foi o teste, que não era pra ele ir. Por isso que Deus virou depois. Olha só, China, olha só, você chega aqui para mim e diz assim, pastor, eu vou embora. Aí eu digo para você o quê? China, não vai não. Não é o tempo ainda. Só que você não vai. Eu não vou. Você fica. Mas era melhor que você tivesse ido, porque Aí você eu está atrasando do meu lado, você não está obedecendo. Você está aqui com a cara feia, você está aqui arrumando confusão com todo mundo. Tá entendendo? Virou a tua mente. Você ficou só porque eu disse fica. Mas em compensação você não está me obedecendo do outro lado. Então é melhor que você tivesse ido. Aí na próxima Aqui. pedir, vai. Pronto. Aí veja bem. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, um anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. No meio do caminho, Deus, olha como é que Deus trabalha, cara. Deus ainda coloca um anjo que é para impedir dele ir, cara. Porque, na verdade, irmão, veja bem, na verdade, deixa eu abrir o entendimento de vocês, assim como Deus está abrindo o meu. Irmão, o convite de Balaque era convite mau. O convite de Balaque era convite para amaldiçoar. Jesus diz, irmão, no Sermão da Montanha, tá entendendo? Aqueles que te amaldiçoar, não amaldiçoe, abençoe. Pague o mal com o bem. Ele sabia que esse convite era para amaldiçoar, porque Deus disse aqui, ó, Deus disse lá, aqui nós lemos, que ele está te chamando para você amaldiçoar o meu povo. Então ele sabia. E Deus provou o profeta, assim como Deus provou eu e você. Muitas das vezes, irmão, nós somos provados por Deus, para Deus. Pronto, o povo começa a clamar em Êxodo capítulo 3, pedindo por socorro. Capítulo 3 de Êxodo, Deus aparece para Moisés. Moisés, eu vim aqui para salvar o povo, o que chega nos meus ouvidos e tal. E 430 anos o povo está escravizado. Moisés, agora você vai lá, vai libertar o povo, aquela coisa toda. Só que, se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, vai dizer que Deus levou o povo para o deserto para provar o coração deles. E no deserto, o que foi que eles fizeram com Deus, irmão? E com o líder? Murmuraram, reclamaram, irmão, quase matavam o líder deles, irmão Moisés. Irmão, eles pediam para voltar para o mundo, para o Egito. Eles preferiam ser escravo de Faraó do que estar ali com Deus. E a Bíblia diz, irmão, Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, Deus levou o povo para o deserto para provar o coração deles. A gente está lá na rua, pede ajuda, vem para cá, e quando chega aqui, o nosso coração é provado. Necessidade é diferente de prioridade. Necessidade, eu venho pela necessidade, agora priorizar o que o Lito está falando, eu não priorizo. Então, o que pode me acontecer? Não chegar à terra prometida. Pastor, mas eu tenho promessa. Ninguém morre sem promessa. Tá bom. Tá bom. Da geração deles, lá de 20 para cima só, o resto tudo morreram. De 20 para baixo, o resto tudo morreram. De 20 para baixo. E quantas pessoas saíram do Egito, vocês sabem? Ai, quem tem promessa não morre. Tá bom, vai pro pecado, desobedece para você ver. Ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Deus prova o coração daqui do profeta. Só que antes tinha falado pro profeta. Epa, ele tá te chamando para tu amaldiçoar o meu povo. Você viu ele questionar aqui com Deus, quando Deus disse assim, levanta e vai? Você viu ele questionar? Você viu? Não. Ele era para questionar. Deus, como é que o senhor está mandando eu ir amaldiçoar o seu povo? Vou não, Deus. Amaldiçoar o senhor é para o seu povo. Foi o senhor que tirou do Egito, Deus.
Não vou amaldiçoar o seu povo, não, Deus. Só que Deus manda ele ir, ele não questiona nada, irmão. Quero o que estava no coração dele. Isso aqui cega nós, ó. Isso aqui faz nós ser desobediente, ó. Isso aqui faz a gente perder a bênção. Sabia disso? Corrompeu. Corrompeu. É tanto que Deus prova ele aqui, ele não questiona, era para ele questionar. Deus só falou aqui já para mim, que era o teu povo. E não era para me amaldiçoar, agora o senhor está mandando eu ir? Não, não vou cair nessa cilada não, Deus. Quando não é para ele, questiona. Quando é para o rapaz, ele já não... Irmão, e é isso que nós temos que ter cuidado. Irmão, a gente acha que a gente está bombando, a gente está voando nas asas do Espírito, irmão. A gente acha que a gente está flutuando no Espírito, irmão. Cuidado, irmão. Nós não sabemos ainda de nada. Nós estamos aqui, irmão. Todo dia tem ensinamento, irmão. Ouvir é uma coisa. E querer colocar em prática o que nós estamos ouvindo, irmão, é outra coisa. Outra coisa. Mãe, posso ir para lugar lá? Não, você não vai. Mãe, deixa aí, não vai. Então vai. Quando eu passei a porta, eu vou correr com o meu aluno nas costas. Eu falei para você não ir. Então, eu cortei para trás, fui deitar. Cuidado, irmão, o perigo de negociar aquilo que Deus já disse, ó. Cuidado. O perigo de negociar aquilo que Deus já disse. Tem bagulho por Deus. Aquilo que Deus já disse. Deus disse claramente para Balaão, não vá. Mas Balaão continuou insistindo. Ele queria agradar a Deus e ao mesmo tempo ganhar recompensa. Ele queria agradar a Deus e ao mesmo tempo ganhar recompensa. Recompensa. Graças a Deus nós não somos assim, né? A gente faz tudo sem interesse, né? Sem segundo interesse, né, irmão? Vários. Ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Vários e pecadores. Presta atenção no algo, irmão. Quando Deus fala, não é para negociar. Muita gente hoje ora, recebe resposta, mas continua insistindo a dar ouvido o que quer. O que quer? Irmão, será que nós viemos para cá para fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade? A minha oração é assim, ó, não importa como chega, Deus, importa como vai permanecer, como vai sair. Porque não importa como você chega, irmão, com os seus propósitos, com as suas ideias, vou passar tal dia, vou fazer aquilo, mas que na verdade, irmão, Deus tem seus planos, tem seus propósitos, e a palavra dele, irmão, ele vai o quê? Tentar nos convencer a mudar, que as nossas ideias sempre esteve erradas. Os nossos propósitos sempre deu errado. Aí Deus agora, o que ele faz? Tentar convencer eu e você para que nós venhamos o quê? Fazer a vontade dele. Só que nós queremos agradar a Deus. Fazendo a nossa vontade. Andará dois justos se não houver concordância? Olha só, irmão. Versículo 23. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor
foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Como é que pode? Resumindo, quando Deus quer falar com a pessoa, Deus usa até um burro para falar. E hoje eu estou sendo esse burro para falar com vocês. Vocês acreditam, irmão? Porque o que eu sou espancado não é brincadeira. Tento desviar do caminho mal, tento ajudar. E o que eu sou dia a dia é igual esse jumento. Marcelo falou muito bem aí. Quando Deus quer falar, usa até o jumento. Eu sou esse jumento. Que quando a gente tenta ajudar, irmão, as pessoas, nós somos massacrados. Porque as pessoas, a visão dela está no mundo, no dinheiro, naquilo que lhes satisfaz. E não dá ouvido à palavra. E muitas das vezes Deus usa o jumento, abre a boca do jumento para falar. E até quando, irmão? Até quando nós vamos viver assim? Agora eu pergunto a vocês, irmão. Quanto tempo vocês têm que ouvir essas palavras? Quanto tempo, irmão, de igreja vocês têm? Quanto tempo? Mesmo que não pegue a Bíblia para ler, mas quanto tempo, irmão, Deus colocou jumentos, vou usar essa expressão, para falar, para abrir a boca. E nós continua, irmão, no mesmo erro. Uma vez eu subi um monte, pastor. O pastor falou assim para mim: Deus não está se agradando em você pegar um negocinho preto e colocar dentro do nariz. Eu tinha parado de fazer o que não devia. Estava firme na igreja, junto com minha esposa, no maior paz. Né? Mas eu, burro do jeito que sou, idiota, comecei a cheirar rapé. Aí eu subi com o pastor Francisco, também nome dele. Ele até morreu já, uma igreja pequenininha lá em Ferraz de Vasconcelos, lá perto onde você mora. Aí ele falou: Deus não está se agradando de você cheirar um negocinho preto e pôr no nariz. Aí o que era? Era o rapé, mano. Eu cheirava o rapé, parece que dava uma brisa, mano. Se colocava essa farinha que estava colada no meu cérebro, aí dava uma brisinha. Depois disso daí eu comecei a cheirar novamente. Um abismo chama o outro, né, cara? O abismo chama o outro. É por isso que a Bíblia diz: fugir da aparência do mal, cara. Fugir da aparência do mal. Irmão, irmão, deixa a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada algum de dois gumes. Irmão, deixa a palavra de Deus abrir o nosso entendimento. Aquilo que está nos prejudicando, larga. Larga. Aquilo que está nos prejudicando, larga. Até quando nós vamos insistir em teimar? Irmão, quando nós somos cobrados, irmão, quando nós somos cobrados pelas mesmas coisas, é porque está estragando nós. Você se lembra da reunião que eu coloquei como exemplo? E de tanto minha esposa reclamar de mim, de tanto de tanto meu pastor reclamar de mim, o que foi que eu fiz? Eu estava prejudicando, então eu vou largar. Larguei. Melhorei mais a minha vida. Porque hoje, bochecha, hoje eu não estou... Se eu tiver para agradar eu, então eu vou me perder nesse mundo. Só que nós viemos para cá, irmão. Nós viemos para cá e nós temos que entender o que nós queremos ser, irmão. Igual esse profeta aqui, eu não quero não, cara. Para espancar quem me ajuda. Para espancar quem está me levando. Para espancar quem está mostrando a direção.
quero não, irmão. Diz que as coisas velhas se foram e tudo se fez novo. Entre o profeta e a jumenta. Quem era o burro aí? O profeta. Profeta, irmão. Subia monte, orava, jejuava, ouvia a voz de Deus. Mas o que adianta tudo isso e na hora de obedecer, não obedece? Ó, Deus permite, irmão, mas não aprova. Deus permitiu, mas não aprovou, porque Deus já tinha falado antes. A gente pensa que é assim, ó, Pelé, ó. Tem uma passagem, se eu não me engano, Salmo 137, versículo 5. Deus realiza o desejo do nosso coração. Tá lá, eu te provo, Romanos capítulo 1. Deus realizando o desejo do coração do povo. O povo não queria Deus, irmão. O povo queria, desobedecia. O povo queria, estava na igreja, mas estava fazendo o jeito que queria. E Deus, a Bíblia diz que Deus entregou eles às suas paixões. Vai viver a tua vida. Não vou mais te perturbar. É isso que você quer? Só que no grande dia do juízo, todos, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 3, todos vão prestar conta diante de Deus. Nós estamos aqui com a oportunidade, irmão. Oportunidade de quê, irmão? De mudar. Não de endereço, não de lugar, mas com a oportunidade de mudar nossas atitudes, nossos hábitos. Buscar princípios, irmão, que nos edifica, que nos... Mas também tudo isso sem obedecer não adianta de nada. Então Deus permite, mas não aprova. Deus permitiu que Balaão fosse, mas no caminho algo sobrenatural aconteceu. A jumenta vê um anjo e para. E o mais impressionante, Deus faz a jumenta falar. Isso é forte, irmão. Deus usou um animal para tentar corrigir um profeta. Como é que pode? Isso aqui, ó. Isso aqui. A quem não sabe usar, é a raiz de todos os males. Se isso aqui fosse a solução dos nossos problemas, vocês já tinham, vocês já tiveram casa, vocês já tiveram carro, vocês já tiveram empresas, vocês já tiveram. Mas sempre deixou de ouvir Deus com a ganância com isso aqui, ó. Vai cair de novo no mesmo laço? Verdade. Perdemos tudo por causa disso aí. Por causa disso. Por causa disso. Não foi Deus, tá? Por causa Passa disso. tudo. Pedro estava atrás disso. Passou a noite pescando, porque era o trabalho dele, tinha que pagar as contas. Mas eu te mostro. Só que a presença de Deus vai nos incomodar quando a gente falar mentira, enganar, quando a gente está entendendo fazer o que é errado. Porque Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Mas Pedro continuou trabalhando. E teve momentos que Pedro não tinha. Deus operou o milagre por ele e por Pedro. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Não há libertação, cura, transformação. Não se engane. Aonde está a cobiça? A cobiça. A cobiça. A cobiça. Eu vou encerrar. Esse ensinamento aqui é muito grande. Eu estou trazendo aqui um resumo. Um resumo. Sabe como é que Balaão terminou
terminou a sua história? Alguém sabe? Ninguém sabe, não? Eu vou mostrar para vocês. Capítulo 31 de Números, versículo 8. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zu, U e Reba, os 5 reis medianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Ah, tá bom, pastor, morrer todo mundo vai morrer. O apóstolo Paulo diz assim, não importa a tribulação, importa que a gente vá pro céu. Não importa como a gente vai morrer, importa para onde vai. Irmão. Um homem que ouvia Deus, profetizava, tinha experiências espirituais, mas não permaneceu o quê? Fiel. Não adianta começar bem e terminar como? Mal. A história de Balaão nos confronta. Você quer Deus ou quer Deus o que Deus pode te dar? O que você quer? O que você quer? Você quer Deus ou você quer o que Deus pode te dar? Hã? Então, muda. É as bênçãos ou que é o abençoador? Ou então muda a tua mente aqui dentro. Muda a tua mente aqui dentro. Muda a tua mente. Vamos fazer uma oração? Ai, Deus. Que palavra forte, Pai. Meu Deus. Aprendemos um pouco sobre a história, a experiência de Balaão. Que esse ensinamento possa nos despertar, Pai. Nos levar a entender que o Senhor quer que a gente faça a diferença. No mundo cruel, onde há muitas vozes, muitas palavras, mas as tuas ovelhas conhecem a tua voz. Deus, que nós viemos ter um encontro contigo e que as nossas vidas não venham ser mais a mesma. Nos ajuda, Senhor, a nos libertar do orgulho, da soberba, da vaidade, do eu, da cobiça. Que a nossa maior riqueza, Senhor, meu Pai amado, e a tua palavra mostra Jesus. É o tesouro que estava escondido e foi revelado. Só que, eu vou usar essa expressão, nós ainda, Senhor, cobiça pelo ouro e a prata. Mas que nós devemos mudar, Pai, a nossa mente. Porque se o teu evangelho não nos convencer, nada mais nos convence. Seja conosco os que estão aí acompanhando pela live, tome eles em tuas mãos, nos dá um dia abençoado em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus.